Salve Maria, sou missionário Céu Roberto. A nossa missão é defender a igreja. Título 9, combater aquele que contradiz a sã doutrina e, segundo Tessalonicenses 3,15, a tradição. É simples, cara. Se você ficar atrás desses livros desses pastor adventista, os pentecostais, os luteranos, os calvinistas, os que estão ali naquele tempo de Macedo, Universal, Assembleia, a Triangular, os mormons, etc. Vão ter a mesma pregação, a mesma visão. Por quê? Eles querem que você não conhece a verdadeira igreja, a verdadeira primacia que Pedro professou a sua fé sobre de Pedro edificando uma igreja, através dessa profecia que Pedro teve a revelação não de homens de carne e sangue, como diz a palavra, o texto, né? Cristo também, em João 1:42, muda o nome de Simão para Cefa. E, se você for prestar atenção, ele fala que em nenhum momento a Bíblia declara que Pedro é o Papa. O próprio apóstolo Paulo, que perseguiu e devastou a igreja, reconhece que não chama mais Simão, Pedro, mas chama Cefa. Em Atos Apóstolos 15, ali em diante, dos 5, 6, por ali em diante. Que interessante, né? Vamos ver, ó. Esse aqui é um pastor adventista do sétimo dia. Esse é o canal dele, Fala Sério Pastor. Quer defender a sua igreja, né? Como o Rodrigo Silva, etc, né? Fala Sério Pastor. Jesus fundou a igreja católica? Pedro foi o primeiro papa? Olha só que interessante. Vamos mostrar na Bíblia. Ele fala que não tem momento nenhum na Bíblia. E também ele distorce também os pais apostólicos, os primeiros cristãos ali, sucessores dos apóstolos. Mas vamos lá. Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor, tudo bem com vocês? Aqui em nosso canal nós falamos sobre teologia, nós falamos sobre Bíblia, sobre assuntos importantes e voltados teologia fundo de para a quintal, área né? religiosa. Você pode encaminhar para mim a sua pergunta no meu Instagram, que está aparecendo aí embaixo. Você pode mandar um vídeo com a sua pergunta, um celular assim deitado na horizontal, e você participa aqui comigo. É só enviar a sua pergunta. Sendo uma pergunta desta área bíblico-teológica, nós teremos prazer em responder você aqui, tá bom? Hoje nós vamos falar de um tema bem interessante. Então fica com a gente até o final, tenho certeza que você vai gostar. Olha a pergunta, ó. De um protestante, claro, né? É o programa Fala Sério Pastor, né? De 27º dia. Olá, pastor Eleazar. Sou Carlos Silva, de Fortaleza. A minha pergunta é: a Igreja de Roma, a Igreja Católica, ela diz que é a única que recebeu a sucessão apostólica dada por Cristo. Portanto, os chamados pais da Igreja eram todos católicos. E existia uma unidade doutrinária, assim como tem na Bíblia. A minha pergunta é: os pais da Igreja, os chamados pais da Igreja, eram todos católicos? Fala sério, pastor, o que é patrística? Muito obrigado, meu... Olha só a pergunta. Já vou refutar a pergunta desse irmão. Todos os pais apostólicos, Santo Agostinho, Santo Irineu, Santo Ambrósio, Santo Tomás de Aquino, São Cipriano, Santo Inácio de Antioquia, que reconheceu, que fala que a igreja é a igreja católica, né? Lá no século II. A patrística, todos os autores, Eusébio de Cesareia, etc., são todos bispos católicos. Estão todos e debaixo da sucessão apostólica. O fundamento dos apóstolos. Efésios 2:20, ó. Sobre de Pedro de uma igreja, a igreja Atos Apóstolos se torna pública, e através dessa pregação oral de Pedro, ali em Atos Apóstolos 2:14, o líder dos apóstolos, não é mais Pedro, é Cefa, pregando ali para a igreja, para edificar a igreja. Olha só que interessante. Aqui, ó, Efésios 2:20, ó. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo, ó. Fundamento dos apóstolos. Os pais apostólicos, os pais da patrística seguiram esse fundamento.
a tradição, segundo Teus 3, guardar a tradição, através da tradição. Interessante. Anunciado oralmente pelos primeiros cristãos, primeiramente Pedro, etc. O último menor dos apóstolos, Paulo, que perseguiu e devastou a igreja, né? Mas vamos lá. Muito obrigado, meu amigo Carlos, por sua pergunta, uma pergunta bem interessante. Nós vamos aproveitar e vamos expandir um pouco mais o assunto. E, enfim, eu acredito que vai ser um tema bem interessante. Você perguntou sobre a patrística, a gente vai aproveitar para falar sobre essa questão da sucessão apostólica, sobre aquela reivindicação que existe, e isso daqui não é segredo para ninguém. Você pode entrar na internet, pesquisar vídeos, textos, enfim, Historiadores sérios. onde a Igreja Católica reclama para si a ideia de ser a igreja fundada por Jesus Cristo. Você já deve ter ouvido algumas pessoas falando por aí, não, a Igreja Católica é a igreja que foi fundada por Jesus Cristo, é a primeira igreja, e as demais, e aí até alguns, não todos, Como vamos identificar que a Igreja Católica é a verdadeira igreja que foi fundada pelo Senhor Jesus Cristo? É só observar o fundamento dos apóstolos. Através do fundamento dos apóstolos, pastor, vou refutar você por palavras, por versículo. O vídeo vai ser meio grande, vai ter etapas. Esse é o primeiro vídeo, refutando ele. A igreja reclama por si que a primeira igreja que Cristo fundou foi a Igreja Católica. Sim, o termo católico vem universal. E Santo Inácio de Antioquia declara isso lá no século II. A Igreja Católica foi reconhecida como os cristãos, né? Ele vai dizer em Atos dos Apóstolos 11. Aqui, ó. Os apóstolos eram chamados de cristão. Lá em Antioquia. Quem era bispo de Antioquia? Santo Inácio. Bispo, membro do corpo da igreja católico. Católico é universal. Igreja universal, a única igreja que Cristo fundou na terra. Atos 11, ó. 26, ó. Durante um ano inteiro, eles tomaram a parte nas reuniões na comunidade e instruíram grandes multidões, de maneira que em Antioquia é que os discípulos pela primeira vez foram chamados pelo nome de cristão. Ó, comunidade está sob um líder, um pastor, Pedro. Por quê? Se você for meditar ali em Atos Apóstolos 1, 15, do 15 até o 26, ali está tendo um cursinho de 120 pessoas reunidas ali. Primeiro Pedro coloca, aí ó, 15, ó, as Apóstolos 15, em um daquele dia, levantou-se Pedro no meio de seus irmãos, na Assembleia, reunida aqui, costumava ter uns 120 pessoas, para eleger outra pessoa nesse ministério apostolado, no lugar de Judas. Aqui você já vê a tradição e os sucessores apostólicos estão sendo entronizados nessa igreja mística, nesse apostolado. Interessante. Aqui você já vê. Já começa distorcendo. Mas ele vai usar o texto tradicional, Mateus 16, 18. Ó. primeira igreja, e as demais, e aí até alguns, não todos, Foi uma igreja protestante? Foi pastores que edificaram a igreja? Que pregaram, que anunciaram, que tem... Viu? Não, a sua igreja surgiu em 16 séculos. Primeira igreja protestante, em 1700. Fundamento de Martinho Lutero, que era padre, que conhecia a igreja, que se apartou do magistério, que se apartou dessa igreja mística para fundar a sua igreja. Fundar outro fundamento que a igreja proíbe. Em 1 Coríntios 3 ali em diante. Realmente, em tom jocoso, às vezes até em tom de afronta mesmo, criticam o meio evangélico, os protestantes, como sendo uma heresia, sabe, desvirtuando daquilo que foi a ideia original de Jesus Cristo, que foi a Igreja Católica. E a gente vai trabalhar... A ideia original, pastor, é fundamento dos apóstolos. Se você saiu desse fundamento dos apóstolos, já está fora. Já está lá em 2 Coríntios 11, 4. E não pregar para Jesus diferente, que é outro espírito. E em 1 Coríntios
15, 1 e 2, manter a integridade que o evangelho que eu prego, que eu anunciei, que eu abracei. O apóstolo Paulo mantém a integridade, de acordo com o que foi pregado e ensinado. Se já apartar da integridade, de acordo com o que foi pregado e anunciado, tem caminhado em vão. Martinho Lutero, ele caminhou em vão, porque ele se apartou da tradição do magistério. Mas vamos Esse lá. aspecto, será que de fato a Igreja Católica foi fundada por Jesus Cristo e Pedro foi o primeiro Papa? É isso mesmo? E nós tivemos aí essa sucessão apostólica, todos os pais da Igreja eram católicos. Então, vamos responder Não, era essas protestante, perguntas. adventista, Mas antes né? eu quero dizer para vocês o seguinte, nós aqui no nosso canal sempre tentamos trazer o conteúdo de maneira Mais uma daqui que... diz assim, ofendido. E aí, pastor, Pedro é a pedra? No grego aqui, Jesus fala, tu és Petros. E sobre esta Petra, é assim que está na língua grega, eu edificarei a minha igreja. E muita gente tem falado sobre esse texto e a que Jesus estava se referindo. Jesus estava falando que Pedro é a minha igreja. Assim, ofendido. Eu quero fazer um vídeo sério, um vídeo responsável, tá? Mas trazendo sempre a verdade aqui para você que me assiste. Sua verdade. Então, vamos lá. O primeiro texto que eu acredito que é um texto muito interessante está lá no livro de Mateus, capítulo 16 e o verso 18. Mateus, capítulo 16 e o verso 18 diz o seguinte: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí, pastor, Pedro é a pedra? No grego aqui, Jesus fala, tu és Petros, e sobre esta Petra, é assim que está na língua grega, eu edificarei a minha igreja. E muita gente tem falado sobre esse texto e a que Jesus estava se referindo. Jesus estava falando que Pedro era a pedra, Jesus estava referindo-se à fala de Pedro, onde Pedro diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, isto seria a pedra, ou Jesus estava fazendo referência a si mesmo como a pedra. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, que sou eu, Jesus Cristo falando, edificaria a minha igreja. Então eu gostaria de ler um comentário bíblico aqui. Olha só, a distorção protestante, né? Por quê? Se eu catar o texto 18, Mateus 16, 18, se não há técnica para desmascarar esses caras. Mateus 16, 18, né? Eu te declaro, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora você cata o texto 15, ó. Disse Jesus, e vós que dizem que eu sou? Ali as pessoas de Mateus 16, 13, ó. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, vão dizer o povo, quem é o filho do homem? Respondeu, uns diz que é João Batista, outro Elias, outro Jeremias, outro um dos profetas. E disse Jesus, e vós que dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Olha só. As pessoas têm essa pergunta hoje em dia. Somente essas igrejas vindas de homens. Realmente Pedro é o Papa? Realmente Cristo fundou uma igreja? Um diz que é universal, um diz que é adventista, um diz que é a igreja, a reforma protestante que Martinho Lutero fundou. Não, eu quero saber da boca de vocês, meus apóstolos, meus escolhidos, quem eu escolhi. Mateus 10, 1 e 4. Ou Atos Apóstolos 2, 1 e 2. Jesus então disse, feliz é Simão, filho de João, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Ó. A dificuldade é isso. A revelação, pastor, não vem de homens. A revelação não vem de Martinho Lutero. A revelação não vem de Ellen White. A revelação não vem de Agino Duque. A revelação não vem de Edir Macedo. A revelação não vem do doutor Rodrigo Silva. A revelação vem do alto, do céu. Porque Pedro teve essa graça. Ainda Cristo declara. Eu te declaro, tu és Pedro. Pedro, e sobre essa pedra ele ficará minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ao 19, ó, eu te darei a chave do reino do céu. Tudo o que ligares na terra será desligado no céu.
E tudo que é desligado na terra, é desligado no céu. Simples. A profecia é essa. Agora é uma profecia futura. Se concretizou ali em Atos dos Apóstolos 2. Se concretizou ali Cristo sendo pregado na cruz, a igreja sendo fundada lá na cruz, gerada na cruz. Já vou, João. Agora você cata aqui. João. Olha só que interessante. 2,42. Ó, levou Jesus. E Jesus, fechando nele o olho, e disse: Tu és Simão, ó, filho de João. Será chamado Cefas, quer dizer pedra. Pedra. Fundamento, pedra angular, é Cristo e outras pedras que vão edificar esse fundamento que é a igreja, a esposa do Senhor. Em Pedro 1, do 2, 4 e 5. Simples entender isso. A profecia não vem de pastor, a profecia não vem de homens. Mas do alto, ele vai catar um livro ali, que para distorcer. Vamos lá. Olha só. Mas já vai, tá, nego? Vai gravar aqui. Muito interessante. Não, agora não, espera. Olha, eu estou aqui com este Espera, comentário, João. tá? É um comentário bíblico fantástico. E aqui diz assim: estas palavras sobre esta pedra, não é? Espera um Têm minuto sido aí. interpretadas Fazer uma mamazinha do meu nenenzinho ali. Voltando aqui, refutando esse pastor, né? de diversas maneiras. Primeiro é que Pedro é esta pedra. Segundo, que a fé de Pedro, o posicionamento, aquilo que Pedro havia falado, né? A fé de Pedro em Jesus. Engraçado. A reforma protestante, agora você já cata esse pastor na mentira. Todos. Não é a Bíblia. O único manual da fé, somente a Bíblia. Não é? A reforma protestante não é somente a Bíblia. Eu quero que você me mostre na Bíblia. Não buscando livros. Quero que você me prove na Bíblia, pastor. Então, a reforma protestante não foi somente a Bíblia. Então, a Bíblia já refuta você. A Bíblia já mostra um pastoreio. A Bíblia já mostra uma igreja. A Bíblia mostra fundamento. A Bíblia mostra a doutrina dos apóstolos 2,42, na doutrina dos apóstolos. A Bíblia mostra um só Espírito Santo. Engraçado, cara. Já saiu fora. Não é somente a Escritura. Os caras não acreditam nem na Escritura, eles acreditam no que eles querem. Porque se eles for acreditar na Escritura, eles vão ter que voltar para a verdadeira igreja. Porque a Escritura defende a igreja. A Escritura vem da igreja. Compilado, organizado por São Jerônimo, a mando do Papa as Damas. São Damas, o primeiro Papa ali. Século III ali, por exemplo. Pedro em Jesus Cristo é que era a pedra. E terceiro, que o próprio Jesus Cristo é esta pedra. Tem sido apresentados motivos persuasivos em favor de cada uma das três explicações. A melhor maneira de determinar o que Cristo queria dizer com esta palavra é inquirir nas próprias Escrituras o que essa figura de linguagem significa para os ouvintes judeus, especialmente para os que ouviram Jesus usá-la naquela ocasião. O testemunho dos escritos dos próprios discípulos, obviamente, é superior aos que as pessoas têm entendido que Jesus queria dizer. Ou seja, o que os discípulos entenderam e falaram acerca do assunto é muito mais importante do que o que uma pessoa hoje fala do assunto. Tá? Então vamos continuar. Felizmente, alguns daqueles que foram testemunhas oculares nessa ocasião deixaram um registro claro e inequívoco. A esse respeito, Pedro, a quem foram dirigidas as palavras, nega enfaticamente por seus ensinamentos que a rocha de que Jesus falou se referia a ele, como você pode ver em Atos capítulo 4, verso 8 a 12, e também primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versos 4 a 8, quando ele identifica Jesus Cristo como sendo a pedra e não ele próprio. Não é? Então, claro, a pedra angular é Cristo. Pedro vai colocar acima do mestre, falando que ele é a pedra, que ele é o fundamento? Não, meu pastor. É isso que Pedro está falando em Atos dos Apóstolos 4. Olha só que interessante.
Aqui, ó, 11, ó. Olha como o cara distorce a escritura. Pedro está cheio do Espírito Santo, Atos Apóstolos 4, 8. A mãe foi buscar o leite, João. Este Jesus, pedra que foi desprezada por vós, edificadores, tornou-se a pedra angular. Ó. A pedra desprezada por quem? Pelos judeus. Se tornou a pedra angular. O que é a pedra angular? O fundamento. Em 1 Pedro, olha só. Aqui já acaba com essa pregação dele. Ó. Pedra angular, Cristo. Sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Olha. 1 Pedro 2, aqui ele já cai por terra. Viu como você consegue refutar os caras com uma palavra, com a Bíblia? Porque a Bíblia é manual da fé. A Bíblia vem da igreja. A Bíblia é desmascar esses falsos profetas adventistas do sétimo dia. Olha só que interessante, ó. 1 Pedro 2, 4. Achegai-vos a ele, pedra viva, ó, que os homens rejeitaram, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. Ó. A pedra escolhida, rejeitada, que é a pedra angular, é Cristo. Sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Ó 5, ó. Aqui a profecia sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Pedra de edificar a igreja. Olha só. Quais outras pedras? Pedra angular, Cristo, e tem quais outras pedras? Precisa edificar o fundamento dos apóstolos. Efésios 2:20. Viva, vós também vos tornais, ó. Quais outras pedras vivas vós também vos tornais? Desse edifício, ó, espiritual, um sacerdócio santo para oferecer vítimas espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Entendeu? Essa profecia, Mateus 16, 18, sobre ti, Pedro, de frame igreja, a pedra angular é Cristo, que diz que Pedro está falando. A pedra rejeitada, que vocês rejeitaram, é Cristo. Em 1 Pedro 2,4, e a palavra diz, tem outras pedras. Quais outras pedras que vão edificar esse edifício? Que edifício é esse? A igreja. Não as igrejas. Tanto que, primeiro que vai edificar esse edifício, a pedra, Kefas, que é Pedro, João 1,42, não é mais Simão, é Pedro, que vai, o líder principal de edificar esse edifício, o pastor universal para edificar esse edifício, em João 21:15-17, Pedro apacenta meus cordeiros, Pedro apacenta meus cordeiros, Pedro apacenta as minhas ovelhas. Está aqui pregando. Olha só, Atos Apóstolos 2,14, ó. Desce o Espírito Santo, a igreja se torna pública, as profecias se concretizaram, agora Pedro pregando a pedra. As Apóstolos 2,14, ó. Pedro, então, pondo-se de pé, em companhia dos 11, com uma voz forte, disse, homens da Judeia, e vós habiteis em Jerusalém, sejai-vos isso conhecido, prestai atenção às minhas palavras. Olha só, a pedra aqui. Quais outras pedras que irão edificar esse edifício? Pedra angular, Cristo, fundamento, Cristo, fundador da igreja, Cristo, e quem vai edificar essa igreja? Os apóstolos. Dei um pause aqui porque secou a garganta. Que interessante. Por quê? A profecia aqui já aconteceu. Pedro, ele é o pastor dessa igreja. Quem é o fundador é Cristo. A pedra angular, a pedra principal. A igreja é Cristo. Fundada e girada lá na cruz, se tornada pública dos Apóstolos 2. E primeiro que vai pregar é Pedro, que vai edificar essa igreja. Simples, cara. Por quê? Essas igrejas vindas de homens, eles não querem conhecer isso. Se eles conhecer a primazia, se eles conhecer a doutrina dos apóstolos, se conhecer o fundamento dos apóstolos, vão ter que largar essa seita adventista sétimo dia, essa seita do Ellen White, e seguir a igreja de Cristo, que tem fundamento. Os pais apostólicos da patrística, todos eram católicos. Seguiram isso aqui, ó. Mas Pedro não pode ser pau, porque Lino sucedeu. Quem é Lino? Sucessor de Pedro, caminhava com Pedro. Ah, por que não Paulo? Porque Paulo não teve revelação.
Não tem a chave de ligar e desligar. Paulo é o menor e o último dos apóstolos. Pedro era casado, mas Pedro abandonou tudo para seguir o ministério apostolado. Pedro foi pregado lá de ponta cabeça em Roma. Cadê a sua esposa? Cadê seus filhos? Ele vai falar no vídeo aqui mais para frente, né? Já tá 25 minutos, já um resumo. Para a gente entender. Deixa eu dar 30. Vamos fazer outro refutando. Ele próprio, né? Então, o próprio Pedro identifica Jesus como sendo a pedra. Em nenhum lugar da Bíblia você vai ver ou os apóstolos ou o próprio Pedro reivindicando para si o título, não é? De ser ali a pedra. Eu sou a pedra. Ou os apóstolos. Quem está falando e reivindicando esse título, quem deu esse título para Pedro, está na Bíblia, Mateus 16, 16, 18, é Cristo. E tanto que em Gálatas 2,9, o apóstolo Paulo, convertido ali, vai lá em Jerusalém conhecer a graça, bispo de Jerusalém, Tiago, e bispo universal é Pedro. Conhecer a graça. Que interessante. Tanto que você fala que não tem nenhum versículo bíblico, só você catar João 21, do 15 a 7. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Porque não perguntou aos 11 que estavam ali, aos 10, né? Só para Pedro. Que interessante, né? Estranho, né, pastor? Essa pregação sua, né? Essas distorções, né? Mostra versículo bíblico. Reverenciando Pedro, ou quem sabe, referindo-se a Pedro como a pedra. Em nenhum lugar. Tá? Nem o apóstolo Paulo, nem Tiago, nem João, nenhum deles refere-se a Pedro como sendo a pedra. Não, tu és a pedra. Cefa é pedra. Nenhum momento tem na Bíblia um dos apóstolos sinuando, falando que Pedro é a pedra. Tem sim, pastor. Coríntios. João 1,42. Cristo muda o nome de Pedro para Simão. Simão para Kefas. Cefa, que é pedra. E Paulo, ele reconhece também, ó. Coríntios 15. Aqui, ó. 5. Apareceu a Cefa. Como? Cefa. Quem que é Cefa? Pedra. De fundamento. Pedra angular é Cristo. Olha só. Nenhum momento ele fala que tem na Bíblia, né? Aqui, ó. Porque, ó, apareceu... Ó, por que o apóstolo Paulo não fala assim, ó? O 4, foi sepultado, ó. O 3, eu vos transmiti primeiramente aos que eu mesmo havia recebido, que Cristo morreu por nossos pecados. Segundo a Escritura, foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia. Segundo a Escritura. Apareceu, por que não fala a Simão? Pedro. Por que ele está falando que apareceu a Cefa, em seguida aos 12? Depois apareceu a maioria, a mais de 500 irmãos, de uma vez, dos quais a maior parte ainda vive. Alguns já são mortos. Depois apareceu a Tiago, e em seguida a todos, aos apóstolos. E por último, todos apareceu também a mim. Como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Porque ele não fala, apareceu primeiramente a Pedro. Gálatas. Olha só. Gálatas 1, 19. 3 anos depois, subi a Jerusalém. Conhecer? Cefa. Por que não coloca aqui no texto? Há 3 anos, depois subi a Jerusalém para conhecer Pedro. Não. Olha só. Cefa. Fiquei com ele 15 dias. Gálatas 2, 19. Ó. Tiago e Cefa e João, que são consideradas as colunas, reconhecendo a graça que me foi dado, deram a mão a mim e a Barnabé, em sinal de pleno acordo. Ó. Cefa, de novo, porque não está ali, ó. Tiago e Pedro e João, que são considerados, por que não está assim? Então, está aqui na Bíblia. Você falou que não tem momento nenhum os apóstolos falando que sinuando que Pedro é o pastor. Se já falando que é Cefa, ele já sabe que Pedro é o líder dos apóstolos. Que a profecia está lá em Mateus 16, 16. Até o 18, 19. Porque Pedro ele tem a chave de ligar e desligar. A autoridade de enviar. Quando o apóstolo Paulo está ali em 2 Tessalonicenses 1, 6.
Paulo envia quem? Timóteo, impondo a mão. Se chama o quê? Envio sacerdotal. Interessante. Simples. Catar o texto, fazer o que eu quero, não mostrar versículo bíblico, isso é malícia do demônio. Para perder o foco da igreja, do caminho da verdade. São pastores que se auto-envia fundamento de homens. E o apóstolo Paulo fala aqui, ó, em Coríntios, você vai citar também, você vai distorcer, 3, aqui, ó, 11. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto, Jesus Cristo. Ó. Sobre ti, Pedro, de firme igreja, aqui já tem um fundamento. Aí surgiu Martinho Lutero, funda outra igreja, já é outro fundamento. A Universal, já é outro fundamento. A sua igreja de 27 mil, já é outro fundamento de homens. O Ellen White, William Millis, coisa assim, se eu não me engano. Testemunha, já é outro fundamento. Tá entendendo? Você está defendendo outro fundamento, que a Bíblia proíbe. A Bíblia condena. Que outro fundamento? De 27 dias. Fundamento de quem? O Ellen White. Doutrina e pensamento de Ellen White, não fundamento dos apóstolos, ensinado por Senhor Jesus Cristo, etc. Você quer defender o que você não acredita? E você está falando aí que tem como refutar. Se você for catar a patrística, realmente estudar a patrística sério, Eusébio Cesareia já mostra. Pedro está pregando ali em Roma. Marcos, discípulo de Pedro, e é enviado lá ao Egito para pregar. O evangelho que ele escreveu da própria pregação de Pedro. Simples entender isso. 1 Pedro 5,3 ali. Babilônia é Roma. A Roma pagã, né? Se converteu ali ao cristianismo. Quando o imperador, você vai falar isso também, que eu sei no seu vídeo, mais pra frente a gente vai fazer outro vídeo falando, imperador Constantino, ele reconheceu, teve aquela visão, Deus mostra a cruz para ele, ele ganha aquela luta, e mais para a noite de Cristo entrega a cruz para ele, ele é vitorioso, reconhece, se converteu. Deu liberdade de culto lá no século 13, se eu não me engano. 313, se não me engano. Por aí. Depois, mais para frente, tem o imperador Teodósio, que se converteu e oficializou a Igreja Católica Apostólica Romana. Antes desse o imperador Constantino e o imperador Teodósio, já existia a igreja. Estão falando do século 3. Interessante. Oficializou. O culto pagão rendeu aos pés da igreja. Que igreja é essa? Que é universal, que está em todo lugar. Que tem papa, que tem bispo. Só você catar em Timóteo 3 ali. É a hierarquia. 1 Coríntios 12, 22, que cumprimentou os apóstolos. Em Atos Apóstolos 15, 7, está tendo um cursilho ali. Pedro coloca a casa em dia. E depois Tiago reconhece. Você vai distorcer também isso. Eu quero que você me prova na Bíblia e na patrística também, mostrando documentos históricos, etc. Você vai me mostrar, porque não tem como. Documentos históricos verdadeiros. Teólogo verdadeiro. Historiador sérios. Não esses historiadores fundo de quintal, faz teologia fundo de quintal e prega o que quer, faz o que quer, etc. Não, igual vocês. Salve Maria, sou o missionário Zé Roberto. Esse é o primeiro vídeo refutando esse pastor. Glória a Deus, aleluia.